Qual a sua maior dificuldade em família junto ao seu filho? Olá amigos, eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Quando a gente fala em dificuldades familiares, em conflitos familiares, e estamos assim no grupo de pais, cada um tem uma história diferente para contar. E não raros são aqueles que têm assim uma coleção de histórias e dificuldades que possuem nesse processo. É importante a gente entender que muitas vezes a gente acredita que só quem tem conflito na família, só quem vive dificuldades em relação aos filhos somos nós. Mas entenda que viver em família é um grande desafio. Realmente não é fácil a gente conseguir dar conta de tudo que o outro traz para nós, que somos seres diferentes. Não é porque estamos em família que temos que concordar com tudo, que aceitar tudo e gostar de tudo que o outro faz. Mas é preciso que para que haja um equilíbrio, não é? E mais harmonia nessa relação, que a gente procure adotar alguns comportamentos ou busque fazer isso com os outros membros da família para que toda essa convivência se torne muito mais prazerosa. Então, muitas vezes, a gente fica se identificando apenas, focando apenas no que está difícil. E quando a gente se desconecta da vida no sentido de não perceber o que tem de prazeroso, o que a gente pode ainda listar e agradecer, tudo parece que se torna sombrio. E às vezes mais sombrio do que realmente é. Então, papai e mamãe, se você nesse momento se identifica num processo difícil em relação ao seu filho, eu peço a você que identifique essas dificuldades. Que você busque entender que cada uma delas pode ter um foco diferente nessa relação. Cada uma delas pode ter um gatilho emocional diferente, mas que mesmo que durante um tempo a reação a esse gatilho não esteja acontecendo, na primeira oportunidade que as memórias, que uma situação se reportar àquele gatilho, certamente o seu filho vai reagir da mesma forma que sempre agiu, que sempre reagiu no caso, não é? Então é importante que você identifique por onde as coisas começaram, não é? Quais foram os caminhos que vocês partilharam juntos que levaram vocês a chegar nesse nível de relação, nesse nível de entendimento. E aí alguns pais dizem assim, mas a minha vida é permeada de desafios. E eu pergunto, quais são eles? No nosso curso de pais, que a gente dá periodicamente, formamos turmas periodicamente, eu procuro fazer com que os pais preencham o CEF, que é o Caderno de Emoções Familiares. No CEF, eu vou conduzindo um processo de identificação pessoal de cada pai e depois eu faço com que eles se coloquem na relação. Eles percebam a realidade do contexto familiar com o qual eles estão lidando diariamente. Porque esse movimento é essencial para que a gente possa alterar, transformar qualquer situação. Então, se está difícil para você hoje, eu estimulo você a fazer o mesmo. Procure fazer uma lista, identificar tudo aquilo que não está bom. Ou melhor, identificar quais são os processos que de forma repetida estão acontecendo na relação que permitem com que vocês se sintam nesse meio conflituoso, digamos assim, nesse meio de difícil convivência. Porque quando a gente faz isso, a gente abre a mente, a gente abre a porta para novos conteúdos. Você não vai conseguir se esvaziar daquilo que não está bem na relação, daquilo que não está bom, enquanto você não se esvaziar dos lixos emocionais que certamente são resultado de uma convivência difícil. E aí eu vou listar algumas agora que certamente você pode se identificar.
Alguns pais dizem que não existe mais diálogo na relação com os filhos. Não existir mais diálogo é um processo anterior a um nível de ruptura mais séria. Porque é preciso que entre os membros de uma mesma família, entre membros de pessoas que convivem diariamente, que partilham um ambiente, que é o lar, exista um mínimo de conversa, de diálogo. Agora, pode não estar existindo aquele diálogo mais demorado, aquele diálogo prazeroso, no qual vocês trocam experiências, no qual vocês transferem conteúdos, você aprende com seu filho aprende com você. Esse nível de diálogo, ele é super eficiente em qualquer processo educativo, mas é preciso conquistá-lo. E se você não está se sentindo capaz de fazer isso, procure se capacitar, não é? Procure conteúdos em livros, nas redes sociais, faça um curso, faça uma terapia, porque existem vários meios com os quais você pode estar lidando para reverter essa situação com seu filho. E vocês passarem a ter um nível de entendimento muito melhor. Porque às vezes o filho, ele bate de frente com a forma com que a gente age, com que a gente procura levar esses conteúdos para eles, que eles não acham legal. Às vezes a gente grita muito, às vezes a gente cobra muito, estabelece regras de difícil entendimento, de difícil acesso, que eles não conseguem assim lidar com elas e não percebemos, mas o filho percebe. Então, se ele reage negativamente a esse diálogo, certamente ele, quando você começa a falar, ele diz: ai mãe, ai pai, esse discurso de novo, porque a gente se torna repetitivo. E quando eu converso isso com os pais, eles dizem assim: mas Ana Paula, como não me tornar repetitivo se eu peço a mesma coisa sempre? Ele nunca faz. Será que você está pedindo certo? Não é? Será que você está pedindo na hora certa? Você já parou para perguntar ao seu filho por que ele não corresponde a esse pedido seu? Não é? E quando o nível de diálogo ele está completamente rompido, claro que ele não vai querer lhe ouvir. Quando você chegar para ele para conversar, os ouvidinhos dele já vão estar fechados. Embora ele esteja ali na sua frente, você está falando e como meio de se proteger emocionalmente, a mente dele desvia a observação, a atenção dele para um outro ponto. Então ele pode estar ali à sua frente, pelo respeito que você está exigindo, mas nada do que você está falando é absorvido por ele. Ele já se fechou nesse processo. Então não desista. É importante que você procure refazer essa relação dentro de um diálogo respeitoso, não é? E com isso, certamente você vai ganhar muito mais entendimento, muito mais relacionamento prazeroso com seu filho. Um outro ponto, além do diálogo que os pais falam muito, é que o filho não interage, que o filho se isola, que ele parece querer dar mais valor aos amigos do que à convivência em família e aos pais. É como se eles escutassem apenas os amigos e nunca escutassem você. Entenda que escutar os amigos é muito prazeroso. Sabe por quê? Porque os amigos, eles nos apoiam. Se eles são amigos, é porque eles se identificam conosco. Não é verdade? Quem é que procura ser amigo de alguém com o qual a gente não admira e acha que ele não tem nada a ver? Então, procurar amigo é muito fácil. É muito melhor do que estar convivendo em casa com um pai, com uma mãe, um educador responsável, dependendo do nível de convivência de vocês, que apenas exige, que apenas cobra, não é? Que apenas estabelece regras, que vive de cara feia, que vive gritando. Entende? Um amigo não faz isso. Amigo abraça, dá cheiro, apoia, passa a mãozinha na cabeça, não é? Partilha dos mesmos interesses, dos mesmos gostos. Então, papai e mamãe, não se sinta assim, deixado de lado pelo seu filho, se seu filho demonstra um interesse muito grande pela convivência com os amigos. Essa socialização além do lar, que acontece na adolescência principalmente,
ela é muito importante para o desenvolvimento do seu filho. Mas é importante também que você aprenda a acolher os amigos dele. Se ele se sente bem com os amigos e você bate de frente com isso, certamente ele não vai querer estar nessa relação com você. Ela não vai estar sendo prazerosa para ele. Então perceba o quanto é importante você acolher essa situação, entendendo que ele tem esse direito de buscar outros meios sociais além da família e que isso vai ser válido para ele, para o crescimento dele. Quando a gente procura fazer algo diferente disso, nada dá certo, porque os filhos eles vão fugir da relação conosco. Eles não vão querer ter um entendimento com a gente, porque esse entendimento vai exatamente bater de frente com aquilo que eles consideram que é gostoso, que é prazeroso, que é válido, que é exatamente essa relação com os amigos. Percebem? Então, mais uma dica, não é? Nossa segunda dica para que você possa entrar no novo nível de entendimento com o seu filho. Um outro questionamento que os pais fazem, uma outra reclamação, né, que eles fazem em relação aos filhos, é que muitas vezes os filhos não obedecem. E eles colocam isso, né, no patamar da rebeldia e da indisciplina. São coisas diferentes, não é? Rebeldia é uma coisa, indisciplina é outra. Mas vamos lá. A rebeldia, ela certamente acontece quando o filho olha para o pai, para a mãe, e ele identifica uma fala diferente da ação. Ele não percebe uma sintonia. Então é como se você dissesse assim, filho, não faça isso, e ele visse você fazendo todo dia. É como se ele dissesse assim, observasse você dizendo, filho, você é preguiçoso. E ele visse você o tempo todo deitado, meio desanimado, sem querer fazer nada, a casa uma bagunça, o trabalho meio desestruturado. E como que ele vai se guiar por você? Ter você como exemplo nesse processo? Certamente ele não vai querer. Então existe uma rebeldia, é como se ele estivesse dizendo a você, você está me pedindo para fazer algo que nem você faz. Você está exigindo que eu me comporte de uma forma que nem você consegue se comportar. Então daí surge a rebeldia. Já no caso da indisciplina, é quando exatamente no processo educativo, no desenvolvimento desse processo, você não conseguiu estabelecer uma regra dentro de casa para que seu filho entendesse a importância dessa rotina. Essa rotina é muito válida, a gente precisa perceber o quanto ela é válida, porque muitas vezes a gente acha que o filho vai saber dar conta, não é? De organizar, digamos, o dia dele, e ele não sabe fazer isso, não é? Então não existe uma disciplina de horário. Você combina uma coisa e na hora de fazer é outra. Você marca que vão para um lugar tal dia e na hora tudo muda. Você o deixa esperando na escola mais do que deveria. Você não cumpre os programas, digamos assim, as tarefas que você agendou e marcou com ele. Entende? Então, como seu filho pode ter disciplina quando você não o ensinou a agir com disciplina? Quando você não mostrou que se ele fizer esse caminho mais organizado, ele tem muito mais chance de dar uma produtividade ao tempo dele que ele não percebe. Mas ele também não é obrigado a perceber. Porque ele ainda é jovem, ele ainda está aprendendo. E quem precisa facilitar esse aprendizado para ele deve ser você. Então a indisciplina às vezes vem de uma falta de referência para o processo. Pais que são desorganizados geralmente vão passar isso para os filhos. E essa desorganização pode ser de horário, não é? Pode ser realmente em relação às coisas no lar, que está tudo fora do lugar. Pode ser em relação à questão das refeições, uma hora come junto, outra hora não come, uma hora tem isso, outra hora não tem. Então, talvez o seu filho não esteja sabendo lidar com esse seu jeito de viver.
para ele está difícil. Só que ele também não tem a coragem de chegar para você e dizer: poxa, você é completamente desorganizado, indisciplinado e está me pedindo isso. Às vezes o respeito dele, não é, do filho para com o pai, com a mãe, é tão grande que eles preferem agir como se estivessem sendo indisciplinados do que bater de frente com os pais e mostrar aos pais que nem eles fazem aquilo que estão exigindo. Então, papai e mamãe, muitas vezes a gente se prende, a gente se fecha numa ideia de que a gente obrigatoriamente deveria ser respeitado pelos filhos, mas para que a gente exija respeito, a gente tem que se respeitar primeiro. A gente tem que se relacionar, atuar diante da vida ou com a vida de uma forma respeitosa, para que o filho olhe e diga assim: poxa, ele está fazendo o que diz e isso está gerando frutos positivos nele. Você diz: mas será que meu filho vai refletir a esse nível? Claro que sim, porque é esse o nível de conversa entre ele e os amigos. Sabia? É esse nível de conversa entre ele e um terapeuta. E você não sabe, você não identifica. E você pode chegar e dizer assim: mas meu filho acha tudo ruim. Para ele a vida não tem assim um sentido. Tudo que eu levo como sugestão para ele, ele nega. Ele diz que não é bom, ele diz que não é bem assim, ele diz que eu estou ultrapassado. E como você está lidando com isso? Se ele tem a coragem de lhe dizer isso, você já parou para refletir se as palavras dele possuem sentido? Se elas têm razão de ser? Ou se ele está apenas falando aquilo para lhe provocar? Entende? Então, muitas vezes, a gente se fecha, a vida vai acontecendo, os processos vão se desenvolvendo, os nossos filhos crescem e a gente quer tratá-los ainda como uma criança. Eles já conseguem dar conta das próprias demandas. Você não precisa mais trocar fraldinha. Você não precisa mais fazer mingau, papinha. Entende? O que você precisa agora é procurar ajudá-lo a adquirir uma independência emocional, uma maturidade que vai fazer com que ele possa cada vez mais se posicionar diante da vida, com segurança, com equilíbrio. E você pode não estar sendo parceiro desse processo simplesmente por estar fixado, por estar agarrado a um processo educativo, a um modelo de educação que está ultrapassado. Dói? Claro que dói. Tudo aquilo que nos desacomoda emocionalmente dói. Dá medo? Claro que dá medo. Porque tudo aquilo que a gente não conhece, e esse mundo novo você pode não estar preparado para ele, porque você não abriu os olhos e não percebeu, não procurou acompanhar essas evoluções, como a tecnologia, por exemplo, então você vai sentir medo, vai se sentir inseguro, porque aquilo que a gente não domina certamente gera desconforto na gente, gera esse medo e essa insegurança. Então, desacomoda emocionalmente? Claro que sim. E estar desacomodado emocionalmente é um sentimento ruim. Por quê? Porque é melhor viver numa zona de conforto. Nem alto demais, nem baixo demais, mas que a gente possa se manter ali naquele nível. E aí eu tenho um vídeo no canal que fala sobre o modo sobrevivência. Então você está nesse modo sobrevivência, porque ele é mais prazeroso de estar. Porque ele não exige de você. Mas o seu filho, ele está em pleno desenvolvimento. As sinapses neurais estão ali acontecendo de forma belíssima. E eles são como uma esponjinha, eles absorvem tudo. E o ruim dessa história é que eles absorvem as coisas positivas e absorvem também o que não é positivo, tão positivo. E pode ser que eles decidam se agarrar ao que não é tão positivo. E isso vai se transformar num trauma.
Ele vai acolher, vai ficar ali preso, fixado naquilo ali, e aquilo vai impedir que ele cresça e se desenvolva. Então é preciso prestar atenção. É preciso olhar de uma forma diferente, querendo ver. Porque às vezes a gente olha tão rapidamente por conta do dinamismo da vida e a gente vê, não, o filho tá assim, tá. Ah, ele não tá de cara feia? Não, não tá de cara feia, não. E aí você vai como aquela pessoa que está fazendo uma narração de algo que está acontecendo e vai no processo e vai, mas você não parou para enxergar. Você não viu o que realmente estava acontecendo. Porque às vezes por trás de um sorriso existe um sentimento de conflito. Às vezes por trás de um tudo bem existe um desejo de apenas ficar quieto, de não ser instigado. Mas existe uma dor. Uma dor que insistentemente pede para ser vista. Mas o seu filho pode estar olhando para você e dizer, poxa, mas minha mãe, meu pai tem tanta coisa para fazer. A vida está tão difícil. Buscar a nossa sobrevivência está tão difícil que eu não vou mais até eles para levar conteúdos meus. Porque eles não merecem, eles não precisam estar preocupados comigo. E não pode ser assim. Mesmo com a vida difícil, mesmo tendo que ir em busca de trabalho, de sustento diariamente, a gente precisa entender que o filho é uma responsabilidade a mais, diante de todo um leque que nós já temos. Mas você é diferente? Claro que não. Você pode estar no nível da maioria de todos nós, que precisa acordar todo dia, dar conta de uma lista de tarefas, de situações, e mesmo assim ainda prestar atenção nos filhos, ainda cuidar dos filhos, ainda ajudar os filhos a se desenvolverem. Percebe? Então é preciso que a gente saiba fazer aquela ciranda, não é? Que a gente possa fazer um jogo de cintura e através desse jogo de cintura a gente sair se posicionando e driblando a vida, driblando as dificuldades, tendo força, vontade de fazer diferente, de buscar um resultado novo, de crescer. E é isso que os filhos gostam de ver nos pais. E não aquele pai que se fecha e diz assim, ah não, daqui eu já conquistei o que tinha que conquistar, eu já estudei, eu já trabalhei, eu já consigo dar conta aqui desse mínimo, do básico que a gente consegue ter, e agora eu não tenho mais sonhos. Para que você ensine seu filho a sonhar, você tem que sonhar também. Partilhe com ele dos seus desejos, mostre ao seu filho quais eram os seus sonhos na época em que você tinha a mesma idade dele. Mostre ao seu filho o que você conseguiu fazer de bom e mostre também os seus erros. As suas tentativas que foram frustradas diante da vida, diante do outro, não é? E quando seu filho chegar para você e dizer, papai, mamãe, quantas vezes tem que tentar? E aí você responde inúmeras vezes. Enquanto você tiver força, enquanto você tiver disposição, enquanto você tiver a coragem para seguir em frente, para fazer diferente, para crescer, para sonhar mais ainda, para fazer um recomeço, porque todo tempo é tempo de recomeço. Percebe? Então é preciso que você se anime para isso. Não se agarre às dificuldades e faça diferente, porque assim você consegue ir mais além e consegue sim mostrar ao seu filho que ele também tem um potencial a desenvolver e que você vai estar ali ao lado, estimulando, sendo parceiro para que ele se desenvolva cada dia mais e melhor. Tá bom? Então, meu amigo, minha amiga, se o que nós trouxemos aqui hoje para você gerou reflexões positivas, que você possa estar compartilhando, levando para amigos, visitando os nossos canais, as nossas redes sociais e nos ajudando a levar conhecimento, levar reflexão para muito mais famílias. Ok? Vamos juntos? Um grande abraço!